Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo bem com todos. Por aqui também as coisas estão indo cada vez melhor. Bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje a gente vai continuar no que diz respeito aos procedimentos. Estamos trabalhando o procedimento comum, mas nós já encerramos o procedimento ordinário. E hoje a gente vai falar do sumário e começar a falar do sumaríssimo. Vamos lembrar então que o procedimento comum ele é composto pelo ordinário, sumário e sumaríssimo. A gente olha a pena máxima abstratamente combinada ao crime, depois que constatarmos que ele não possui um rito especial, então ele vai seguir o rito ordinário, se a pena máxima for igual ou superior a 4 anos, ou o sumário, que a gente vai estudar hoje, ou o sumaríssimo, se a pena máxima for igual ou inferior a 2 anos. Bom, então vamos colocar em letras maiúsculas aí um grande tópico da nossa aula de hoje, que é procedimento sumário. Procedimento sumário. E vocês já vão rapidamente colocar tópico 1, cabimento. Abaixo do procedimento sumário, você vai colocar cabimento. Procedimento sumário é cabível naqueles crimes em que não há um rito especial e a pena máxima em abstrato combinada a este crime, ela é acima de 2 e abaixo de 4. Então, ela tem que ser mais do que 2 e abaixo de 4. É um exemplo, aquele crime que possui pena máxima de 3 anos, porque é muito incomum a gente verificar crimes que tenham pena máxima 2 anos e meio, 3 anos e meio, o legislador não usa, né? Número assim fracionado para estipular a pena mínima ou pena máxima. Então, um grande exemplo que a gente tem são aqueles crimes que tenham pena máxima de 3 anos. Tem que ser mais do que 2. Se bater 2, o rito vai ser o sumaríssimo. Então tem que ser acima de 2, mas tem que ser abaixo de 4. Porque se bater 4, aí o procedimento vai ser o ordinário. Tópico 2. O que nós vamos colocar aí no tópico 2? Os atos realizados. Quais são os atos realizados no procedimento sumário? E aí, olha como que a nossa vida está facílima. Você vai colocar a seguinte observação: os mesmos atos realizados no procedimento ordinário com as seguintes particularidades. Eu já estou te adiantando que o procedimento sumário, ele é quase que a mesma coisa que o procedimento ordinário, respeitadas aí as suas particularidades, as suas diferenças que existem, sim, claro que existe. Senão não teria distinção de rito ordinário e rito sumário. Quais são essas distinções? Quais são essas particularidades? Primeiro, número de testemunhas. Sumário, máximo que pode ser rolado, 5 testemunhas para a acusação e 5 também para a defesa. Segunda particularidade: prazo para designar audiência de instrução e julgamento. 30 dias. 30 dias. Lembra que esse que a gente acabou de estudar, o ordinário, o prazo era de 60 dias, é de 60 dias. Já o sumário, o prazo é de 30 dias. E a última particularidade que difere um do outro: não há possibilidade de pedido de diligências ao final da AIJ. Não há possibilidade de pedido de diligências ao final da AIJ. Lembra que o ordinário, eu chamei a atenção que é a grande característica do procedimento ordinário, que nós já estudamos,
é o fato de, ao final da IJ, as partes poderem pedir diligência para sanar eventual dúvida ainda pendente. Aqui no procedimento sumário, isso não é possível. Aliás, eu já adiantei, não é comum o pedido de diligências ao final da audiência, sendo essa uma grande marca característica do rito ordinário. Então, fique atento a essas 3 particularidades do rito sumário, se comparado ao ordinário, é aí onde eles se distinguem. Então, eles têm, obviamente, hipóteses de cabimento diferentes, porque o ordinário cabe para aqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Já o sumário, naqueles crimes cuja pena máxima seja inferior a 2 e superior a 4. É o meio do caminho, é um exemplo que eu dei para vocês do crime que tem uma pena máxima de 3 anos. E as diferenças são essas que vocês acabaram de anotar. O número de testemunhas é menor, o prazo é menor e a possibilidade de pedir diligências ao final da IJ não existe no procedimento sumário. Cuidado! Eu não estou falando que não pode pedir diligência. Diligência, gente, você pode pedir diligência sempre. Sempre que você tiver dúvida. Isso faz parte do contraditório, isso faz parte da ampla defesa, isso faz parte da atividade, da pretensão punitiva, da acusação. A questão é até quando eu posso pedir diligência. No rito ordinário, você pode pedir diligência até o final da audiência de instrução e julgamento, ou seja, antes das alegações finais. E no sumário, marcou a audiência, não pode pedir diligência mais. Ok? Olha que fácil, super fácil o procedimento sumário, né? Facílimo. Então, se você for para verificar a sequência cronológica dele, é idêntico ao do ordinário, ressalvadas essas particularidades, essas 3 particularidades que você acabou de anotar. Beleza? Vamos passar uma régua? Vamos seguir o próximo procedimento? Procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo. Ainda estamos dentro do procedimento comum. Você recorda comigo que o comum ele é composto pelo ordinário, sumário e sumaríssimo? Agora a gente chegou no sumaríssimo, que é o mais célere, o mais rápido de todos, que tende a fazer os processos mais econômicos. Porém, o mais complexo da gente analisar, você acredita? Porque ele é o que tem mais regrinha. Vamos então analisar ele? Mas antes eu vou lembrar para você, vou lembrá-los que o procedimento sumaríssimo, ele não está previsto no CPP, tá? As regrinhas dele não estão lá no CPP. O procedimento sumaríssimo, nós vamos encontrar as regrinhas dele lá na Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial. Lá que nós vamos encontrar as regras do procedimento sumaríssimo. E aí, eu preciso adiantar uma coisa para vocês. Quando a pessoa vê que as regras do procedimento sumaríssimo está previsto lá na Lei do Juizado Especial, que é uma lei especial, a pessoa mais do que depressa fala que o procedimento sumaríssimo ele é considerado especial. Isso é errado. O procedimento sumaríssimo ele é considerado comum, não é considerado especial. Isso, para a primeira fase de OAB, é um prato cheio, certo? Procedimento especial a gente ainda vai estudar, que é o júri, funcionário público, a particularidade dos crimes contra a honra, mas que são esses mais famosos, né? Tráfico de drogas é o especial também, o rito de drogas, mas Lei Maria da Penha. Teve um exercício que eu coloquei para vocês me permitem essa pontuação aqui que é importante, porque eu coloquei o gabarito lá e eu tenho medo às vezes vocês não veem. Eu coloquei assim, violência doméstica, crime de lesão corporal praticada pelo marido contra a mulher. Obviamente no âmbito da violência doméstica, e aí muita gente colocou que é o procedimento ordinário. Por que é ordinário? Gente, os crimes cometidos na estrutura do lar, eles são regidos por uma lei especial, eles têm regras próprias e regras também especializadas. É considerado um rito especial. Beleza? Ótimo, fechei esse grande parênteses que a gente acaba sempre tendo que abrir. E agora sim, vamos começar a falar do procedimento sumaríssimo. Vamos trabalhar por tópicos, como a gente vem fazendo, porque aí fica fácil, né? Tópico 1, cabimento do rito. Procedimento sumaríssimo é cabível em todas as infrações penais de menor potencial ofensivo.
E aqui vale a gente lembrar que infração penal é gênero e eu tenho duas espécies. O que engloba as infrações penais de menor potencial ofensivo? A primeira espécie, todas as contravenções penais, todas. E contravenções penais são aquelas previstas no Decreto-Lei 3688 de 41. E além de todas as contravenções penais, são também consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo somente aqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior, a 2 anos. Vamos recapitular? Procedimento sumaríssimo é cabível em todas as infrações penais de menor potencial ofensivo. E o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? São todas as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Exemplo de crime cuja pena não passa de 2 anos. Ameaça, lesão corporal leve, eles são considerados de menor potencial ofensivo e vai seguir o rito sumaríssimo, que é um rito comum. Cuidado com a lesão leve, grave, gravíssima, no ambiente da violência doméstica não pode ser regulado pela lei do juizado especial, porque é muito cheio de benefício a lei do juizado. Vai seguir o rito especial Maria da Penha e não o rito comum do sumaríssimo. Então, primeiro tópico, o cabimento do procedimento sumaríssimo. Tópico 2. Quais são os princípios que informam esse rito? Então, tópico 2, princípios que informam esse rito. Ou seja, o procedimento sumaríssimo, ele é regido por algumas regrinhas, por alguns princípios. Quais são esses princípios? Primeiro, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Bom, o princípio da oralidade e da economia e da celeridade acaba sendo... São princípios que se complementam, eles não são antagônicos entre si. E como é que a gente enxerga esses princípios no rito do procedimento sumaríssimo? Oralidade, vocês vão verificar que até a defesa inicial é oral. Até a defesa inicial. A defesa inicial do ordinário e do sumário, que é a RA, só pode ser por escrito. Aqui no juizado, vai ser oral. Tudo oral. Tudo, inclusive a defesa inicial. Informalidade. As coisas do juizado tendem a ser sempre muito informais. Do tipo, no rito ordinário, no sumário, no especial, não dá para fazer intimação por carta. E aqui dá para fazer, tranquilamente. O juizado especial super aceita as intimações das testemunhas por carta. O autor do fato, para ir na audiência preliminar, ele pode receber também uma correspondência por AR. Então, tende a ser o mais informal impossível. Economia processual e celeridade. Economia processual porque o procedimento sumaríssimo, ele tende a ser isento de custas e tende a ser também isento de situações que deixariam o processo mais caro e mais demorado. Então eu vou trazer uma situação que acontece no rito sumaríssimo, que é o rito do juizado especial, e que é uma situação que traduz perfeitamente a existência, a preocupação que se tem com o princípio da economia e da celeridade processual, que é o seguinte, e presta atenção que essa informação é valiosa para você, viu? Tanto para a prática quanto primeira ou segunda fase do OAB. Não é possível citação por edital no rito sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo não comporta citação editalícia. Não pode fazer citação por edital no procedimento sumaríssimo. O fato de não fazer a citação por edital faz com que o processo seja mais rápido, porque a citação por edital, vocês sabem muito bem que uma das consequências dela é suspender o processo e tal, e aí demora para caramba. E obviamente que é muito mais barato, porque a citação por edital envolve uma máquina estatal
complexa. Oficial de justiça, que tem que ir atrás não sei quantas vezes do réu, expedição de ofício, do próprio edital, e isso tudo encarece muito, acaba encarecendo o processo. Então guardem, por favor, essa informação de que no juizado especial não é possível fazer a citação por edital. Mas aí eu já preciso agora, para não perder, para não correr o risco de esquecer dessa informação preciosa, a gente precisa resolver essa parada. E se o réu que responde a um processo lá no juizado especial, ou seja, o procedimento a ser aplicado é o sumaríssimo, mas esse réu está em lugar incerto e não sabido. O oficial de justiça já foi várias vezes atrás dele, ninguém sabe dele, ninguém está encontrando, até na fase investigativa, na fase de elucidação dos fatos, nossa, sabia onde ele estava e tal, mas sumiu, desapareceu. Citar por edital no rito sumaríssimo, não posso. O que eu faço então? Não cito? Não tem como, gente. Não tem como um processo penal seguir sem citação. Ou vai ser citado pessoalmente ou vai ser citado por edital. Eu costumo brincar com vocês que só não cita o réu morto, que vai extinguir a punibilidade. Fora isso, você tem que citar. Não tem como você ficar com o processo sem citar a pessoa. Não tem como. Cita. Nem se for para parar o processo depois, que é o caso da citação editalícia, mas mete bronca na citação. Então, o que eu vou fazer naquele caso? Olha bem, o ano que vem você vai estar trabalhando lindamente. E aí, você foi nomeado para atuar num processo lá do juizado especial, coisa simples, coisa boba. Aí você recebe a informação de que o seu cliente, que você não conhece, né, a pessoa que você está defendendo, o seu assistido, está em lugar incerto não sabido. E aí você vem a questão e vem a pergunta. Aí você vai falar assim, e agora? Nossa, o que vai fazer? O que o juiz vai ter que fazer? Você sabe o que o juiz vai ter que fazer? Porque tudo bem, você não precisa fazer nada, você não precisa pedir nada, mas você pode antecipar e pedir para ser feito o que deve ser feito. E aí eu quero saber o que você pode pedir. Você tem que saber também o que vai acontecer para fiscalizar, para saber se o juiz está fazendo certinho. Citar por edital não pode, descartada a possibilidade de citação editalícia do rito sumaríssimo. Não combina com o juizado especial citação por edital. Sabe o que vai ter que fazer? Tirar esse processo do juizado especial e encaminhar para a vara criminal para seguir outro rito que comporta a citação editalícia. Porque o juizado não combina. Então, esse processo que está tramitando lá no juizado especial, ele vai sair do juizado especial e ele vai para a vara criminal, a comum, para seguir o rito que comporta. E aí eu te pergunto, o rito vai ser o ordinário ou o sumário? O especial não é, porque se fosse especial, já estaria seguindo o especial desde o primeiro momento. Não tem como. É do juizado, mas na verdade vamos colocar um especial agora. O especial ele já começa no rito especial. Gente, você concorda comigo? Olha como que é fácil essa questão. Eu tô te perguntando, vamos recapitular. O que eu tô querendo, qual que é a habilidade que eu quero saber de vocês agora. O processo que estava tramitando no juizado especial, porém, o réu tem lugar incerto não sabido, precisa fazer a citação dele, mas por edital não pode, porque é procedimento sumaríssimo, que é o que segue no juizado especial, não é possível de ser feito lá. Esse processo vai ser remetido para o juiz comum. Rito ordinário ou sumário? Gente, você concorda que o ordinário é complexo demais? É muito complexo. 8 testemunhas, possibilidade de pedir diligências. É muito complexo, é muita coisa. Então, sabe o que vai acontecer? Vai seguir o procedimento sumário. Quando o processo que segue um rito sumaríssimo precisou sair do juizado especial para ir para a vara criminal para poder citar o sujeito por edital, vai seguir o procedimento sumário, que é o mais adequado, que não é tão complexo quanto o ordinário, né? Então a gente fica aí no meio do caminho. Beleza? Então precisava já falar isso desde agora para vocês, porque essa informação é preciosa. E agora, o tópico 3, você vai colocar para mim os objetivos a serem alcançados no procedimento sumaríssimo. Quais são os principais objetivos do procedimento sumaríssimo?
Esses objetivos que eu vou falar para vocês, que é o nosso tópico 3, ele é extremamente importante. Eu gostaria que você memorizasse esse objetivo, porque é ele que vai coordenar a compreensão do rito sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo tem 2 grandes objetivos. O primeiro, ele visa a indenização à vítima. É o primeiro objetivo do procedimento sumaríssimo. Ele praticamente foi criado, os atos que compõem o procedimento sumaríssimo foram criados pensando muito na vítima. Então, primeiro objetivo é indenizar, ressarcir a vítima. E o segundo objetivo é não impor pena privativa de liberdade. Não impor o que a gente chama de PPL. Esses são os 2 principais objetivos do procedimento sumaríssimo, que é o juizado especial, e vocês já sabem muito bem o que virá pela frente com base nesses 2 objetivos. Olho para a vítima e tento ressarci-la sempre que possível. O outro, eu vou olhar para o réu e vou tentar não impor nenhuma pena privativa nele. Afinal de contas, o crime que ele cometeu é de menor potencial ofensivo, não faz nem sentido uma punição branda com uma pena privativa de liberdade. Certo? Fica com esses 2 objetivos aí na cabeça que no próximo vídeo a gente segue com os atos a serem realizados nesse procedimento sumaríssimo. Até daqui a pouquinho!